Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sábado, dia 5 de setembro, estamos com o Alimento Diário, essa série, Os Ministros da Nova Aliança. Esse é o volume 6, Embaixador de Cristo. Nós estamos na primeira semana com a mensagem 21, Embaixador de Cristo e Cooperador de Deus. Ó Senhor Jesus, o Senhor está nos chamando, para ser os seus representantes. Isso requer uma grande responsabilidade, uma grande visão. Precisamos ter visão, de quem nós somos, de onde Deus nos tirou, para onde Ele está nos levando. Senhor Jesus, não é a nossa pessoa, mas é quem nós representamos. Ó Senhor Jesus, por isso o Senhor tem buscado nos transformar, nos ajudar a ir adiante. Senhor Jesus, tendo um coração igual ao dele, de cuidar das pessoas. Ó Senhor Jesus, e para isso a gente precisa exercitar o Espírito. Por exercício do nosso Espírito, o Senhor vai nos concedendo Espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na sua palavra, qual a direção que Ele deseja nos dar na palavra profética, na sua palavra atual. Sabedoria para trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver e levar isso para outras pessoas como vida. Importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor. Assim a gente vai tendo mais clareza, mais discernimento a respeito daquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós e por meio de cada um de nós, para que isso alcance os seus filhos e nós sejamos cooperadores no cumprimento da sua vontade. Que o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Colossenses capítulo 4, versículo 5. Ó Senhor Jesus. Portai-vos com sabedoria, para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Colossenses capítulo 4, versículo 6. Ó Senhor Jesus. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela. Você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos. Agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: as responsabilidades dos embaixadores. Ó Senhor Jesus. Vimos a importância de sermos embaixadores de Cristo. Isso é de grande ajuda, pois ao compreendermos como eles se relacionam com as circunstâncias e quais são suas responsabilidades, nossa atitude e a maneira de ver os irmãos na igreja e as pessoas em geral mudam completamente. Ó Senhor Jesus. Uma das funções de um embaixador é cuidar de seus conterrâneos que estão em um país estrangeiro e os proteger. Quando há uma emergência, é ele quem entra em contato com o governo de seu país e faz toda a articulação para que seus concidadãos sejam repatriados e estejam em segurança. Hoje, vivemos tempos angustiantes, mas chegará o dia em que o Rei Celestial enviará uma ordem para que sejamos arrebatados e levados de volta à nossa pátria celestial. Enquanto esse dia não chega, nossa função como embaixadores é cuidar dos irmãos, nossos conterrâneos do reino celestial, que são a minoria neste país estrangeiro em que vivemos. Ó Senhor Jesus. Outra responsabilidade do embaixador é ter sabedoria no falar. Podemos ver isso nas duas passagens de Efésios. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Uma vez que temos a missão de reconciliar as pessoas com Deus, devemos ser sensatos e procurar conhecer a vontade do Senhor, para que o nosso falar transmita a graça de Deus aos que ouvem. Ó Senhor Jesus. Vejamos quem somos e qual o nosso valor aos olhos de Deus. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes
daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Sabemos a quem pertencemos e de que povo somos. Por isso, nos sentimos estrangeiros e peregrinos na terra. Nós somos o povo de Deus, o povo do reino celestial, e nosso rei necessita de embaixadores. Ó Senhor Jesus! Esse é o sentimento descrito nessa porção da palavra. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Ó Senhor Jesus! O Senhor concedeu tudo o que necessitamos para cumprirmos nossa missão como representantes do reino dos céus. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Mostrou para nós que nós temos responsabilidades como embaixadores de Cristo. Senhor Jesus! A gente precisa cuidar, orientar e proteger os irmãos. Ó Senhor Jesus! Todos nós estamos numa pátria que não é nossa. Senhor Jesus, essa terra não é nossa. O mundo ele nos odeia. Senhor Jesus, a nossa terra, a nossa pátria é celestial. Nós devemos viver pela realidade de Deus, pela cultura de Deus, e não pelas coisas desse mundo. E devemos ajudar os irmãos também nas suas dificuldades, nas suas situações. Ó Senhor Jesus. E como mostrou aqui, a gente precisa ver diante de Deus quem nós somos e o nosso valor aos olhos de Deus. Ó Senhor Jesus, talvez a gente olhe para alguém e não dê valor. Talvez alguém olhe para nós e não dê valor. Mas qual o valor que Deus dá? Deus não vê como vê o homem. Deus não vê a aparência. Ele vê o coração. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. O Senhor realmente está querendo mostrar para nós uma visão. Senhor Jesus. Uma visão real das coisas. A gente enxergar as coisas com os olhos de Deus. Nós temos coisas visíveis e invisíveis. Se a gente viver só pelas coisas visíveis, pelas coisas dessa terra, ó Senhor Jesus, como a própria palavra fala, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ó Senhor Jesus. E hoje, infelizmente, o inimigo tem usado falsas palavras, espíritos enganadores, falsos profetas, Senhor Jesus, para prender os cristãos nas coisas dessa terra. Para mostrar, olha, você vai ganhar algo aqui dessa terra, algo desse mundo, a promessa de Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo, aquilo outro. Ó Senhor Jesus. Só que essa não é a nossa pátria. Como ele deu exemplo aqui, o embaixador, ele vive, o embaixador ele é nomeado para viver em outro país. Senhor Jesus, mas nesse outro país, ele está lá para realizar os interesses do seu país. Nós pertencemos a Deus. Nós somos de uma pátria celestial, mas nós estamos aqui na terra para defender os interesses de Deus. Ó Senhor Jesus. Então, quando acontecem situações, Senhor Jesus, houve uma guerra, estourou uma guerra no país, aconteceu lá uma situação, Senhor Jesus. Aí as pessoas vão procurar a embaixada. O embaixador tem que transportar essas pessoas de volta para sua pátria. Ó Senhor Jesus, como a gente viu, caso aí da pandemia, pessoas que estavam perto lá do foco da situação e começaram a pedir, poxa, me leva de volta, vim para cá para trabalhar, me leva de volta para o Brasil, não quero ficar aqui no meio dessa situação terrível. Aí entra a embaixada, entra o embaixador, Senhor Jesus, para interceder, para fazer toda a articulação com o governo de como é que vai ser feita essa transferência, essa proteção, Senhor Jesus, do cidadão do seu país. No nosso caso, do cidadão do reino dos céus. Nós temos visto isso, a gente já viu, nas mensagens anteriores, em estudos anteriores, livros, que o Senhor ele quer que a gente viva na condição de cidadão do reino dos céus. Existe um padrão para nós. O Senhor ele pegou o padrão da Bíblia e elevou. Ó Senhor Jesus. Principalmente ali em Mateus 5, 6 e 7,
mostra para nós muito bem, ó Senhor Jesus, né, o nosso padrão de viver diante do Senhor, tocar na palavra, né, Senhor Jesus, né, ser aqueles que levam a paz, né, Senhor Jesus, que tão claro quanto às situações de perseguição, tudo isso, ó Senhor Jesus, nós precisamos perceber, né, o que nós somos diante do Senhor, né, sobre saber a quem nós pertencemos, ó Senhor Jesus, de que povo nós somos, né, por isso tem que ter esse sentimento de ser estrangeiro e peregrino. Nós somos o povo de Deus, somos o povo do reino celestial, Senhor Jesus. Mas às vezes a gente se esquece disso, os irmãos se esquecem disso. Então também é nosso trabalho, nossa responsabilidade de cuidar disso, levar, né, essa palavra, né, para as pessoas, para os irmãos. Ó Senhor Jesus, né, a quem eu pertenço, né, qual é o meu povo, qual é a minha pátria? Ó Senhor Jesus, ele mostra que aqueles que se sentem estrangeiros e peregrinos, que falam desse modo, manifesta que está procurando uma pátria. Ó Senhor Jesus, né, se soubesse de onde vinha, podia voltar. Como que eu entro no reino dos céus? Né? Que senão a gente queria fazer o quê? A gente queria voltar para lá fisicamente, né? Ó Senhor Jesus, mas hoje o Senhor está mostrando para nós que para a gente se voltar para o reino dos céus é algo espiritual. Por isso nós precisamos de visão espiritual. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores, né, desse mundo tenebroso. Mas o mundo ele se disfarça, ele tem uma boa embalagem, né, para nos enganar. Ó Senhor Jesus, o inimigo tem enganado muitos filhos de Deus, né, com idolatria, com um monte de coisa, até mesmo no meio evangélico. Hoje está se levantando uma geração idólatra, que não conhece a palavra. Senhor Jesus, quer receber benefícios de Deus, né, receber os benefícios de um falso Deus. Ó Senhor Jesus, né, os falsos deuses, né, criados pelo homem, que na verdade a gente sabe que foi criado pelo inimigo de Deus, né, sempre estavam ali para beneficiar o homem. A gente já viu isso em diários anteriores. Né, o homem tinha um Deus para cada coisa. Não, se eu fizer isso aqui, esse Deus vai me beneficiar. E quando na verdade o Senhor está mostrando para nós que viver diante do Senhor é um caminho contrário. Nós estamos aqui para que Deus faça a nossa vontade, mas nós estamos aqui para que nós façamos a vontade dEle. Por isso está mostrando para nós que nós temos responsabilidade. Ó Senhor Jesus. Aí veio mostrando para nós que, né, as características do embaixador, né, Senhor Jesus, e mostrando para nós o encargo do embaixador de Cristo. Assim como tem embaixadores de países, nós temos embaixador de Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo, embaixadores do corpo de Cristo, do reino celestial de Deus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, a gente precisa realmente perceber que, como eu tenho sempre falado aqui, né, a igreja não é um lugar, Senhor Jesus, a igreja é uma esfera. Eu posso estar ali no melhor lugar, todos estão ali no Espírito, algo maravilhoso, e eu estou ali naquele mesmo lugar, mas eu estou em uma outra esfera. A minha mente está colocada em outro lugar. Então eu estou ali, no meio de um monte de benefícios, mas não estou sendo beneficiado. É como o início de Hebreus mostra para nós que, né, a palavra, né, chegou a eles da mesma maneira que chegou a nós. Mas não foi aproveitada por eles, visto que não foi acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Ó Senhor Jesus. Né, a gente precisa perceber, eu insisto aqui no início de cada vídeo, que nós precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor. Ó Senhor Jesus, nós estamos nessa terra, somos peregrinos, nós somos minoria. Ó Senhor Jesus, estamos numa terra estrangeira. Por isso está mostrando para nós que a maneira do embaixador, em todos esses exemplos que foram dados para nós durante a semana, mostrou para nós que, né, como é que o embaixador ele tem que se relacionar com as circunstâncias, como que ele deve lidar. Os irmãos têm trago para nós palavra, mostrando para nós que a gente precisa aprender a administrar, né, o tempo. Né, a Bíblia já mostrou para nós que a gente precisa remir o tempo, né, os dias são maus, a leitura de hoje, né, aqui no Ânimo Diário, Senhor Jesus. Mas mostra também que a gente precisa aprender a administrar as circunstâncias, não se deixar levar, ó Senhor Jesus, mas sempre, como mostrou aqui, tem uma palavra temperada com sal, para saber como deveis responder a cada um. Essa palavra temperada com sal, né, a Bíblia fala, vós sois o sal da terra, a luz do mundo, né, ou seja, é transmitir Cristo no nosso falar, não é conhecimento bíblico. Né? Eu estou sempre compartilhando isso aqui, a gente precisa ter essa preocupação de estar verdadeiramente
realmente, em realidade, servindo o Senhor, cumprindo aquilo que Ele deseja, falando aquilo que Ele quer. Senão a gente está criando sofismas, nós estamos criando fortalezas na nossa mente, coisas que a gente vai repetindo, vai criando, vai construindo, e aquilo ali muitas vezes nos impede, é como um muro que nos impede de ver Deus, de tocar em Deus, né? A gente cria nossa própria palavra, nosso próprio jeito, nosso próprio entendimento, nossas próprias decisões, Senhor Jesus, nossa própria direção, né? Nosso próprio entendimento da palavra. Ó Senhor Jesus, por isso que a Bíblia fala que a gente precisa ser sempre renovado no nosso espírito, no espírito do nosso entendimento. Ó Senhor Jesus, a gente não pode ficar estribado, né? Provérbios, Salmos falam para a gente não ficar estribado no nosso próprio pensamento, né? Não se apoiar, né, no próprio pensamento, na própria maneira. Ó Senhor Jesus, não vem o Senhor e a gente não percebe. Por isso que Ele mostrou, se a gente realmente perceber a maneira de se relacionar com as circunstâncias e perceber a nossa responsabilidade, a nossa atitude e a maneira de ver os irmãos na igreja e as pessoas, de uma maneira geral, vai mudar. Ó Senhor Jesus, cada pessoa é um filho de Deus em potencial. E cada filho de Deus precisa ser levado diante da vontade de Deus. Óbvio que nem todos querem, né? Muitos estão satisfeitos, aí a gente viu durante a semana, né? Muitos querem agradar o mundo, né? Para que o mundo os ame. Ó Senhor Jesus, a pessoa tem medo, né, de ficar, de se isolar de um grupo, né? O famoso ostracismo, né? A pessoa fica com medo de ser excluída. E aí quer fazer o que os outros estão fazendo. Ó Senhor Jesus, mas como mostrou para nós aqui, nós temos uma responsabilidade. Ó Senhor Jesus, né? O embaixador, ele também tem que cuidar, tem que orientar, tem que proteger aqueles que estão no mesmo país que ele. Senhor Jesus, mas é como tocou aqui, se você vê a questão de que você precisa levar Cristo, você é um embaixador de Cristo. Senhor Jesus, você é o embaixador e também é a embaixada, né? Porque as pessoas começam a se achegar, né, para pedir ajuda, né, pedir opinião, oração. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, porque estão vendo algo, estão enxergando em nós ali um porto seguro. Então a gente também precisa da mesma forma, fazer o que? Olha, não me orgulhar. Ah, a pessoa está procurando mim porque eu sou muito bom, isso e aquilo. Ó Senhor Jesus, não, a gente precisa realmente perceber que tudo isso é o Senhor. As pessoas, né, olham para nós e gostam e tal, e se sentem bem, mas não é por nossa causa. É por causa do Senhor, como a gente viu no início da semana. Não é o fato de ser a pessoa e tal, mas é pelo fato de ser quem nós estamos representando. Para as pessoas enxergarem em nós um nível espiritual. E a gente precisa não parar de ver no Espírito. Senhor Jesus, quando o Senhor começou a falar para os discípulos, né, ali em João 6, que Ele era o pão que desceu do céu, né, quem de mim se alimenta por mim viverá. Né, e aí começou a falar para os discípulos, olha, vocês não têm vida em vocês mesmos, vocês precisam tomar a minha carne como verdadeira comida, o meu sangue como verdadeira bebida. Quem de mim se alimenta por mim viverá. Alguns já se escandalizaram, já não podiam mais andar com o Senhor. Ó Senhor Jesus, porque Ele começou a mostrar para as pessoas qual era o caminho. Era crer nele, se alimentar das palavras dele, né, ser orientado por ele. E essa frase me chama muita atenção, né? Não tendes vida em vós mesmos. Que vida é essa? A vida de Deus. Ah, irmão, mas eu estou cheio da vida de Deus, eu estou lendo a palavra, eu estou desfrutando, eu estou orando. Sim, é verdade. Mas a partir do momento em que você para de exercitar o Espírito, a bênção, a unção, ela também cessa. Ó Senhor Jesus, é isso que eu preciso perceber. Né? A gente precisa estar atento à unção. Né? Eu estou aqui compartilhando, né? Falando a palavra de Deus. Se Deus, ele de repente para de falar, se eu continuar, dali para frente é só o que eu estou falando, não é vida. Ó Senhor Jesus, é instrução, é ensinamento, mas o que o Senhor realmente quer que a gente leve uma palavra saborosa. Por isso que ele fala, temperada com sal. O sal tem duas funções, né? Primeiro é dar sabor, né? E depois é matar os germes. Né? Senhor Jesus, hoje tem, né? Os irmãos sempre usam esse termo, né? Os germes, né? Da iniquidade. Então hoje não é só uma questão de pecado. Às vezes pecado a gente identifica, mas às vezes iniquidade não.
Porque o que é iniquidade? É algo que você acabou fazendo ao tentar agradar a Deus, ao tentar fazer a vontade de Deus. Por isso que ele mostra para nós lá em Mateus 7, né? Senhor Jesus. Em Lucas repete, Marcos repete, ó Senhor Jesus, né? Por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazes o que vos mando? Mas Senhor, em teu nome, fizemos curas, sinais, milagres, expulsamos demônios. Você fala, mas eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Peraí, mas pregar o evangelho não é a vontade de Deus? Expulsar demônios da vida das pessoas, né? Tirar as pessoas da tribulação, cura, sinais, milagres, isso tudo não é de Deus, não é Deus que permitiu? Sim, Ele permitiu, mas não era a sua vontade, não foi feito do jeito dele. Foram coisas que Ele permitiu para não envergonhar o seu nome. Por isso que nós precisamos buscar diante do Senhor um viver adequado. Ó Senhor Jesus, para que realmente nós sejamos esses, né, que estão conduzindo as pessoas para o Senhor. Ó Senhor Jesus. E precisa estar muito claro quanto a isso. Né? Não estamos gerando seguidores para nós, né, mas estamos levando pessoas na presença de Cristo. Precisa ficar muito claro. Ó Senhor Jesus. Quanto mais clareza você tiver a respeito disso, mais você vai se consagrar, mais você vai procurar viver no Espírito, lá diante do Senhor, porque é um grande peso, uma grande responsabilidade. E por um lado também é uma grande proteção, um grande guardar. Porque quando o inimigo vem, né, Senhor Jesus, você tem clareza, olha, eu estou aqui cumprindo a vontade de Deus. Né, o Senhor vai me guardar, eu preciso continuar no Espírito. Ó Senhor Jesus. Né, a gente já viu, embora as coisas exteriores possam às vezes estar tudo bagunçado, mas no seu interior você tem paz, você está guardado no Senhor. Por isso a Bíblia fala para a gente tomar toda a armadura de Deus. O capacete, escudo, espada, tudo é a palavra, a oração, o Espírito. Como a gente já viu essa semana, o Senhor está nos dando, né, sua palavra, seu Espírito, sua oração para a gente ter comunhão com Ele e sua autoridade. Mas hoje muitos têm usado essa autoridade de maneira ruim. Ó Senhor Jesus, acho que, olha, Deus me instituiu aqui, me colocou aqui, eu posso dar uma palavra agora, né? Alguns pensam, não, agora eu posso mudar a palavra do jeito que eu quiser. Outros não aceitam perguntas nem nada. Não, eu vou te amaldiçoar porque eu tenho autoridade de Deus. Ó Senhor Jesus. O Senhor nos deu autoridade para abençoar, para ajudar. Ó Senhor Jesus. Né? Por isso que Ele fala que da nossa boca tem que sair coisas boas, coisas que vão edificar. O mundo já está cheio de maldição. Né? As coisas já estão acontecendo. A Bíblia fala, escolhe a morte ou a vida, a bênção ou a maldição. Ó Senhor Jesus, e às vezes a gente está ali, né, na morte, na maldição e não percebe. Aí entra o embaixador como luz para ajudar os irmãos a ser repatriado. Olha, você está aqui, mas essa pátria não é a sua pátria. Senhor Jesus, você pertence ao reino dos céus. Né? O seu governante, como mostrou aqui um dia, né, ele vai mandar recolher todo mundo, ó, volta todo mundo, né, para o reino celestial. Ó Senhor Jesus, nós precisamos ser esses, né, que vão na primeira leva, né, Senhor Jesus, né, vão ter, né, o primeiro arrebatamento das primícias, né, aqueles que são maduros, aqueles que obedeceram ao Senhor, e depois vai ter um outro arrebatamento dos demais santos. Ó Senhor Jesus, que a gente seja levado nesse primeiro, né, por obediência, por ser transformado pelo Senhor, como ele mostrou aqui, né, ter atitude, ter uma visão, né, diferente das coisas. Por isso ele está nos dando uma nova cultura, uma nova visão, Senhor Jesus. E ele mostra aqui, né, que a gente precisa ver, né, quem nós somos, qual é o nosso valor aos olhos de Deus. Ele nos deu tudo, porque Ele quer algo de nós. Ele quer que a gente viva no Espírito. Ó Senhor Jesus, Ele nos deu o Espírito, Ele quer que a gente use o Espírito. Vai nos guardar, vai guardar outros, vai nos conduzir, vai conduzir outros. Ó Senhor Jesus, nós somos de Deus, temos um valor extremo para Ele. Ó Senhor Jesus, e a gente precisa tocar na vontade de Deus, conhecer a sua vontade, para poder transmitir a graça de Deus, transmitir aquilo que Deus deseja transmitir, né, Senhor Jesus. Aqui em Colossenses 4, né, a gente leu aqui o versículo 5, né, portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades, né, mas aqui mostra que Paulo pede uma oração. Orem por mim, para que se abra a porta do Evangelho, para que a gente fale dos mistérios de Cristo, Senhor Jesus. E aí no versículo 4 fala, né, Colossenses 4:4,
para que eu o manifeste como devo fazer. Ó Senhor Jesus, né? A palavra de sabedoria, a palavra de revelação, é para que a gente manifeste Cristo não de qualquer maneira, mas que a gente manifeste Cristo da maneira como deve ser manifesto. Não é do meu jeito, da minha força, Senhor Jesus, mas é do jeito de Deus, na força dele, na força operante do seu poder. Né? Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor está mostrando para nós, a gente precisa realmente ser esses que vivem o Espírito, que ouvem falar de Deus, que buscam de maneira sensata, de maneira sábia, Senhor Jesus, a vontade de Deus, não só para si, mas também para levar para outros de maneira adequada, para que nós manifestemos Deus da maneira como nós devemos fazer, né? Que a gente possa fazer todas as coisas de acordo com a vontade dele, de acordo com o plano dele. Nós somos dele, a palavra é dele, a igreja é dele, Senhor Jesus, o reino é dele, né? E nós precisamos fazer o quê? Cooperar, ser responsáveis, né? E transmitir de maneira fiel aquilo que ele deseja. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.